Amém. Graças a paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E possamos estar cada vez mais confiando nesse Deus que vai na frente, que vai abrindo o caminho, e vai quebrando as correntes, e vai tirando os espinhos. Para que isso aconteça, existe uma coisa que precisamos ter. Quem se arrisca a dizer? O quê? Fé. Que maravilha. Olha para aí, que coisa chique. Raquel, tá perdendo tua vez, ó. O Valdeirês tirou onda. Tá vendo? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar exatamente sobre fé. E uma pergunta para cada um de nós, oriunda dessa temática, é: onde tem estado a nossa fé? Onde tem sido depositada a nossa fé? Esta fé que cantamos, que se cremos, Deus ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Onde ela tem estado? Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 21. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 21. Queridos, hoje nós vamos falar de uma passagem que ela é muito lembrada por vezes pelo seu final. Essa passagem, por vezes, ela é muito lembrada pelo versículo final que existe nessa narrativa. E geralmente ela é proferida quando nós não conseguimos lidar com alguma coisa ou com alguém. E aí às vezes nos justificamos ou ouvimos alguém se justificar, dizendo que aquela situação ou aquela coisa só se resolve com jejum e oração. Muitas vezes nós olhamos para determinada situação e diz assim: rapaz, aquela casta ali só sai com jejum e oração. E às vezes até nós escutamos isso e somos vítimas dessas palavras. Então, infelizmente, esse texto é tratado de maneira equivocada, porque ele é só visto pelo final. Mas hoje nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto e vamos ver do que o texto fala aos nossos corações. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 21, diz o seguinte: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus respondendo: porque a sua fé é muito pequena. Eu lhes digo a verdade: se tivesse fé
ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Feche seus olhos, curva sua cabeça, não feche a sua Bíblia. Ó Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que faz com que nós estejamos aqui hoje. Obrigado por conduzir os nossos passos até este momento, Pai, para ouvir a tua voz que já foi cantada, a tua voz que já foi lida, e agora a tua voz que será proclamada, Pai, chegando assim até os nossos ouvidos e fazendo morada em nossos corações, Pai. Mais uma vez te agradecemos pelos livramentos que o Senhor concedeu para cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados, Pai, por todo este globo terra. Que o teu nome cresça e o meu diminua, e cada vez mais estejamos guardando a tua palavra em nosso coração, para pecar cada vez menos contra ti. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder te servir. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar hoje a ideia central contida nesse texto, que é fé. A ideia central contida nesse texto transmite que nós precisamos cada vez mais termos fé. E a pergunta tema é: onde está a nossa fé? Onde temos depositado esta palavra tão pequena, mas que vale muito para cada um de nós? Queridos, eu não falarei aqui de tamanho de fé, pois a forma que este texto ele foi colocado, ele não quer dizer que existe fé grande, ele não quer dizer que existe fé pequena, ele não quer dizer que existe fé forte, ele não quer dizer que existe fé fraca. A única e exclusiva coisa que é transmitida para nós é: precisamos ter fé. Precisamos ter fé. A ideia, quando é colocada aqui em relação a um grau que é transmitida através da palavra de Deus, ela não quer dizer que uns têm fé grande e outros têm pouca fé. Não. Ela quer transmitir que nós precisamos ter fé. Ou temos misericórdia, ou temos ou não temos. Não existe meia fé, porque ou eu acredito ou eu duvido. Então nós vamos estar trabalhando todo esse texto e vamos iniciar nos versículos 14 e 15. Nesses versículos nós vemos o relato de um pai desesperado. Um pai desesperado por estar lidando com uma situação complicada e que ele não conseguia mais resolver. Ele não conseguia mais fazer com que aquilo se resolvesse. O seu filho, ele tinha convulsões. O seu filho, por vezes, ele se jogava na água. Provavelmente aqui a cidade de Cafarnaum, uma cidade costeira, uma cidade onde tem mar, ele talvez se jogasse ao mar. Assim também como ele se jogava ao fogo, ele tentava contra a sua própria vida. E aquele pai, ele, de maneira tão angustiante, ele apela para aquele que ele entende que é o único que pode estar resolvendo aquela situação. Para um judeu se ajoelhar diante de um homem, ele teria que ter a certeza que aquele homem era um Messias. E quando ele se ajoelha perante Cristo, ele reconhece que aquele é o Messias. E ele demonstra assim uma certeza, uma fé grande que aquele era o Cristo. Queridos, o que essa ação ela traz de reflexão para nós? O que é que nós podemos trazer de reflexão através do relato desse pai que busca de maneira incansável soluções onde por vezes não se tem?
Nós precisamos extrair, através da vida desse pai, que devemos cada dia mais lançar sobre os pés de Cristo toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, tudo aquilo que está sobre as nossas costas e nós não conseguimos resolver. Porém, crendo que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar cuidando de nós. Esse Pai, Ele transmite para mim e para cada um que está aqui hoje a necessidade de todos os dias estarmos nos lançando aos pés de Cristo. O texto ele não relata, mas eu creio que esse pai ele teria andado por muitos lugares tentando resolver essa situação, tentando sanar esse fato. E eu, por onde eu tenho andado? Em que eu tenho depositado a minha fé? Por onde eu tenho deixado esta fé? Ele deixou aos pés do Pai. Mas chegando no verso 16, e nós vamos fazer uma análise de maneira contínua do texto, trabalhando de forma expositiva, nós vamos ver que no versículo 12 temos algo bem interessante. Aquele pai, ele estava ali esperando. Provavelmente ele não tinha chegado naquele momento. Quando lemos os versículos posteriores, nós vamos ver que aconteceu algumas coisas antes. Nós vamos ver que talvez fazia um tempo que aquele pai estava ali. Fazia um tempo que aquela pessoa estava procurando a razão, talvez, de existir. Muitas vezes nós estamos há muito tempo sem saber o que é que estamos fazendo aqui, sem saber para onde irmos, sem saber aonde chegar, sem saber aonde entrar e nem por onde sair. E por vezes Cristo está na nossa frente, aguardando que tudo isso seja lançado aos nossos pés. Há quanto tempo nós estamos esperando? É interessante porque os discípulos de Cristo, eles não puderam expulsar ao mal que estava naquela criança. Alguma semelhança por vezes com a nossa vida. Estamos por tempo esperando com que Cristo resolva alguma situação, resolva alguma coisa para nós, resolva aquilo que está me afligindo. Mas por vezes nós não conseguimos achar a solução para aquele dilema. Os discípulos, eles estavam em meio a uma situação que eles não conseguiam resolver. Às vezes nós, como cristãos, lidamos com coisas semelhantes. Às vezes nós, como cristãos, lidamos com coisas que olhamos e dizemos, como isso está acontecendo? E às vezes afirmamos, mas eu oro tanto, mas eu vou tanto à igreja, mas eu faço as coisas, eu canto no coral, eu prego, eu dou aula de escola bíblica. E por que isso está acontecendo? Onde nós estamos depositando a nossa fé? Aonde temos deixado essa fé? Versículo de número 17, ele faz um contraste com o versículo de número 20. Sendo assim, os textos, os versículos chaves dessa narrativa. Jesus, ao ouvir que os discípulos não tinham conseguido resolver aquela situação, ele não se agrada muito. Ele fica meio que chateado. Jesus aqui é a semelhança daquela pessoa que está andando com um ajudante há muito tempo. E aquele ajudante está vendo como é que se faz aquele trabalho. Quer mais não, Cleito? Eu quero. Aquele ajudante está vendo como se faz o trabalho. Aquele ajudante está vendo como é que se resolve aquela situação. Aquele ajudante está vendo como é que se desenrola aquele fato. Mas por vezes a gente não está de dentro da situação. A gente está acompanhando achando que talvez nunca vai chegar a nossa vez. A gente está ali perto achando que nunca vão chegar até nós.
E aí, quando aquelas pessoas que estavam sendo acompanhadas por Cristo se deparam com aquela situação e não conseguem resolver, Jesus fica brabo. Jesus ficou brabo ou não ficou? Ficou ou não? Ficou, meu velho. Ele ficou triste. Por quê? Porque ele estava constantemente com aquelas pessoas, ensinando, instruindo, demonstrando, afirmando. E quando chegou aquela hora, o negócio não aconteceu. E ele não se agrada e afirma: ó geração incrédula e corrompida, até quando estarei entre vós? No versículo 20, que faz o contraste com o 17, ele explica o porquê deles não conseguirem fazer, suportar, ouvir, falar, ir, ouvir a respeito da obra de Deus e as ações da sua vida. Onde estava a fé deles? Queridos, no versículo 20, Cristo vai explicar, por vezes, onde está a nossa fé. Cristo, ele vai dizer àqueles discípulos o porquê daquilo não ter sido executado. Cristo, ele vai dizer o porquê de eu não conseguir ir, o porquê de eu não conseguir fazer, o porquê de eu não conseguir ouvir, o porquê de eu não conseguir perdoar, o porquê eu não conseguir pedir perdão, o porquê eu não conseguir avançar no reino dele. O porquê por vezes parece que eu estou com uma âncora emperrada no meu corpo, e faz com que eu não consiga ir para o lado, ir para o outro, para frente ou para trás, e fico ali, estagnado. Amados, nós conseguimos extrair da ideia central desse texto 3 pontos. 3 pontos que vão estar nos ajudando a combater, para podermos estar colocando a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um hino muito lindo, eu não sei qual é o número, mas ele diz que em nada ponham a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Alguém sabe esse número? 366. Pessoal inteligente de cantor cristão aí sabe de tudo. Essa fé precisamos deixar nos pés de Cristo. A primeira coisa que faz com que a nossa fé não esteja depositada nos pés do Senhor, a primeira coisa que vai responder o porquê de nós não conseguirmos avançar, de nós não conseguirmos alcançar por vezes coisas que Cristo designou para cada um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo falou nesse texto que é a incredulidade. Mas é bem interessante porque esta incredulidade, ela não está apenas ligado ao não confiar em Deus, mas sim no que eu posso fazer. A ideia aqui não é apenas não confiar em Deus, mas sim confiar no que eu posso fazer. Jeremias, ele diz: maldito é aquele homem que confia no outro. E é interessante porque nunca mais eu vou confiar em Eduardo. Está vendo, Eduardo? Nunca mais eu vou confiar em você. Equivocadamente nós interpretamos esse texto dessa forma, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que maldito é você, por confiar no seu próprio julgamento, que aquilo é o correto a se fazer. Porque o texto ele continua: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, o seu braço. Quando Cristo ele diz aqui que a incredulidade estava no meio daquele povo, ele diz que eles apenas não estavam só deixando de confiar em Deus, mas eles estavam confiando neles, e como eles conseguiriam resolver aquela situação. Às vezes isso acontece muito na nossa vida, e é interessante que temos que discernir o que é tentar fazer e o que é tomar o lugar de Deus para fazer. Amados, por vezes nós não conseguimos
por conta da nossa incredulidade, esperar com paciência no Senhor, nós avançamos, nós atropelamos, nós resolvemos do nosso jeito. Muitas vezes, por conta da nossa incredulidade, nós não conseguimos aguardar o terceiro dia no lugar que foi ordenado a se ficar. Eu automaticamente já pego os meus panos e parto para a minha casa. Isso faz lembrar alguma história a vocês? Não? Os discípulos no caminho de Emaús, eles não conseguiram esperar o terceiro dia da ressurreição de Cristo. Eles já tinham organizado as suas coisas e tinham partiu casa. O que tinha de dar aqui já deu, agora sou eu que resolvo. Muitas vezes, por conta da nossa incredulidade, nós não conseguimos entender e enxergar o agir de Deus nas coisas boas e nas coisas ruins. Porque às vezes as coisas boas nós atribuímos a Deus, e as coisas ruins ao inimigo. Cativeiro babilônico foi bom ou ruim? Cativeiro babilônico foi bom ou ruim? Quem levou o povo? Quem levou o povo para o cativeiro babilônico, meu irmão? Deus. Mas Deus não só leva a gente para o lugar bom. Às vezes, pela nossa incredulidade, nós não conseguimos enxergar naquele momento ruim Deus nos conduzindo. Deserto é bom, mas no deserto tinha maná. Tinha? Mas era bom o deserto? Deserto tinha água, não tinha? Mas o deserto era bom? Deserto não tinha calor, porque tinha uma coluna de nuvem ali. Mas continuava sendo deserto. Tinha uma coluna de fogo de noite, mas continuava sendo deserto. Isso é provisão de Deus, mas eu preciso acreditar que em meio às situações ruins ou boas, Deus está lá. Isso é fé. Isso é a fé que faz nós andarmos a pés enxutos pelo mar que se abriu de um lado a outro. Aonde está a nossa fé? Amados, a incredulidade faz com que nós venhamos a nos esquecer das coisas que Cristo já fez na nossa vida. Os discípulos, eles estavam em um trajeto da vida de Cristo. Já tinham se passado cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos que eles estavam com Cristo. E eles já tinham feito muitas coisas. Se nós formos ver, só no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, Jesus cura um leproso. Capítulo 8 ainda, versículo de 5 a 13, ele cura o servo do centurião. Depois mais na frente ele cura a sogra de Pedro. Ele acalma uma tempestade. Ele cuida os endemoniados de Gadara. Ele cura um paralítico. Ele chama Mateus para um banquete em sua casa. Lembrando que Mateus era publicano. Mateus era um homem que ninguém queria estar perto. Jesus, ele cura uma mulher com hemorragia de sangue. Ele cura a filha de Jairo. Quando ele vai mais para frente, ele cura 2 cegos. Ele faz com que uma multidão de quase 15 mil pessoas se alimente através de 2 pães, de 2 peixes e 5 pães. Ou está invertido esse negócio? Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece de tudo que Jesus já fez na nossa vida, e nós não conseguimos ver o agir dele hoje. Aí onde você está, faça um exercício. Não precisa se mexer não. Faça um exercício mental. Olhe para trás e veja o que esse Cristo, ele já fez na sua vida. Faça um exercício, olhe para trás e veja o que Jesus já evidenciou na sua trajetória. Amados, tudo o que foi feito até você nos dias de hoje é suficientemente para você crer nesse Deus que faz milagres. É suficientemente para você crer no Deus que opera, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Onde está a nossa fé? Onde tem sido depositado esta fé? Pois a incredulidade faz com que isso se torne um abismo.
e nos separa de Deus. O segundo ponto que nós vamos ver que cada vez mais faz com que a nossa fé não seja depositada aos pés de Cristo, e o nosso Senhor transmite neste texto, é a corrupção. Às vezes quando falamos em corrupção, todos aqui vão afirmar: eu não sou corrupto, eu nem sou político. Por vezes a corrupção está ligada apenas à área política. Porém, queridos, o que Cristo ele quer transmitir aqui nesse texto é que a corrupção ela está ligada à perversão do que é correto. Para se receber a cura, para se o mar se abrir, para que eu possa ver maná caindo do céu, me é necessário apenas crer. Me é necessário apenas crer. Mas a corrupção faz com que eu perverta essa situação. E agora, além de crer, eu preciso subir em algum lugar. Ou eu preciso descer de algum canto. Eu preciso ir até ali, dar 7 pulinhos. Eu preciso orar 7 vezes, cantar 7 hinos, fazer um jejum de 7 horas, ou estar na igreja de maneira ativista, 24/48. E por vezes nós vamos corrompendo, dando o jeitinho, a gente chama de jeitinho brasileiro, nas questões de Deus. Amados, além de nós não esperarmos e não confiarmos naquilo que Deus transmitiu para nós fazermos, nós ainda damos os nossos jeitinhos. Os discípulos, eles tinham deixado a sua confiança no Pai e passaram a tentar resolver do seu jeito. Além de não esperar, além de não fazer o que iam se fazer, ainda deram o pulo do gato. Ainda tentaram fazer o que não era para ser feito. É interessante, porque na missão dos 72 ou 70, enquanto os discípulos eles se mantiveram dependentes de Cristo, as coisas aconteceram. Os amados se lembram da missão que Cristo mandou eles irem de 2 em 2? E aí eles chegaram muito felizes, muito contentes. Por quê? Porque eles tinham expulsado demônios, eles tinham curado, eles tinham operado maravilhas. E Jesus, ele bem alegre, Lucas relata isso no capítulo 10, no versículo 21, e diz o seguinte: Jesus, cheio de alegria do Espírito Santo, disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, graças te dou por teres escondido essas coisas dos instruídos e dos sábios, e has revelado a essas criancinhas. Quando Jesus, ele transmite essa ideia, ele está falando que aqueles discípulos, eles tinham recebido o poder para expulsar demônios, curar, fazer maravilhas, porque como uma criança, eles dependiam de Jesus. Como uma criança, eles dependiam do Pai. Lembra quando Cristo, ele está vendo algumas crianças, ele está ali acolhendo, e alguns discípulos querem afastar ele, e ele diz: deixai a vir esses pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E em outro momento ele diz que nós devemos ser como aqueles pequeninos. Por quê? Por quê? Porque nós devemos ser como aqueles pequeninos. O que uma criança é? Dependente. Uma criança, ela é totalmente dependente. Criança come só. Criança sabe se vestir sozinho. Pelo menos o meu de 2 anos não sabe não. Criança sabe na venda comprar pão. Josué só não vai porque não fala. Porque se ele falasse eu mandava ele. Eu digo: vá que você já sabe. Queridos, quando nós nos deparamos com esse momento de Cristo transmitindo para nós que precisamos depender dele, nós não podemos sair aqui e acolá dando jeitinho nas nossas vidas. Eita, o negócio não deu certo aqui, e aí ao invés de eu, não só além de eu insistir naquilo, que é o primeiro ponto, eu ainda insisto e dou o pulo do gato. Eu ainda insisto e faço uma coisinha a mais. Eu ainda insisto e dou um drible acolá.
Amados, a nossa fé, ela precisa estar pautada na obediência e na dependência de Cristo. É bem interessante quando Cristo ele faz uma analogia nos chamando de ovelhas. E aqueles que não o seguem, ele chama de bode. Os amados sabem por quê? Alguém já criou uma ovelha? Ou pelo menos já conheceu o que é se criar uma ovelha? Uma ovelha, se você não tiver 24/48 em cima dela, ela se mata. Ela não sabe comer sozinha. Você tem que guiar ela para comer as coisas boas. Se você botar um pasto legalzinho e botar um pasto podre, ela vai comer tudo. Bote um bode para você ver. Ele cheira. Esse aqui eu não quero não. Eu quero esse daqui. Ele é totalmente independente. A ovelha ela é totalmente dependente. Ela é totalmente ingênua. Ela precisa daquelas pessoas que estão guiando-a. Lembra quando nós vemos os pastores e tem lá o texto do Salmo 23 que diz: guia-me a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Bode não se cria assim não, meu irmão. Bode se cria solto, que nem cria gato. Alguém aqui é dono de gato? Dono de gato? Pronto. Ele é seu? Eu duvido alguém aqui ser dono de um gato. Eu duvido. Gato não tem dono não, rapaz. Gato é independente. Gato é independente, ele vai. Ele é desobediente. Gato é obediente. Pense num animalzinho abençoado, é o tal do gato. Um cachorro desse tamanho, você edifica, ele fica. Um gato desse tamanho, você edifica, ele faz miau e vai-se embora. Amados, onde está a nossa fé? Por conta da incredulidade, nossa fé, ela por vezes é depositada naquilo que eu vou fazer. Por conta da corrupção, a nossa fé, além de estar sendo depositada naquilo que eu vou fazer, eu ainda mudo a trajetória. Eu ainda corrompo os meios. Porém, existe um terceiro ponto que faz com que a nossa fé não seja depositada aos pés do Senhor. E este é a falta de relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Como assim? O que é que tem a ver a fé com isso? Pelo entendimento de Jesus e não o meu tudo. Porque no verso 20, Jesus ele respondendo à pergunta sobre o porquê de não conseguirem expulsar o demônio, ele afirma: porque a sua fé é muito pequena. Porém, quando ele diz isso, quando ele transmite essa ideia, ele não está apenas falando aqui da falta de fé, e sim em que essa fé tem sido depositada. Se nós parafrasearmos, seriam assim: por que, Jesus, eu não consigo resolver essa situação? Ele diz: porque você é incrédulo, você não confia em mim e confia nos seus próprios métodos. Nós vimos isso no versículo 17. Lembra quando eu falei que o versículo 17 ele faz contraste com o versículo de número 20? Cristo ele transmite para nós que é a nossa incredulidade que faz com que nós não confiamos em Deus e confiamos no que nós vamos fazer, e além disso ainda corrompemos. Mas onde está a falta do relacionamento? Quando nós continuamos a resposta, Jesus ele fala mais uma vez sobre fé. E é interessante que quando eu vejo duas palavras, elas se repetindo em pouco espaço de tempo, eu costumo olhar nos originais para ver se aquilo é aquela mesma palavra. E é interessante que no nosso texto da Bíblia, em cima é fé, e embaixo é fé também. Só que no texto original não é bem assim. Ao analisarmos o texto, nós vemos que essa fé que Jesus está falando, esta fé que ele está transmitindo, não é aquela apenas de acreditar ou não. Ela é uma fé empírica. Tiago, acho que gosta muito de ouvir essa palavra, né, Tiago? Tiago ali, amante da filosofia.
O empirismo, ele é uma teoria filosófica que afirma que nós vamos chegar ao conhecimento através da experiência, ou seja, através da convivência, através do experimento, através do tato. Quando Jesus diz: se tiverem fé, ainda do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer este monte: mova-se daqui para lá. A ideia que está sendo transmitida aqui é a seguinte: se tivermos uma convicção vinda de um relacionamento com Deus, mesmo que aparentemente pequeno, conseguiremos fazer grandes coisas. Veja que coisa interessante. A fé que ele transmite aqui não é apenas a fé de você saber que aquilo vai acontecer, mas é você experimentar através de um relacionamento com Deus. Através desse relacionamento você crê, tem certeza que aquilo vai acontecer. Sabe quando você pega um profissional bom, um cara que é bom no que faz, um cara que é acreditado, você já fez serviço com ele, você tem uma convicção tão grande que aquele camarada vai fazer aquele serviço, que você deixa ele lá na obra e você vai se embora. Isso chama-se uma fé empírica. Você experimentou, você provou, você andou com a pessoa, você esteve perto, você caminhou, você tem certeza daquilo. Foi por isso que os discípulos não conseguiram resolver aquela situação. Porque naquele momento eles abandonaram o relacionamento que ele tinha de fé para com Deus e abraçaram um relacionamento de fé consigo mesmo e com aquilo que eles conseguiriam fazer. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não abraçamos esse tipo de fé e pegamos tudo o que por vezes nós não conseguimos resolver, colocamos nas costas e dizemos: agora sim, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer, agora isso sai. E às vezes não é bem isso que devemos fazer. Amados, e aí chegamos no versículo final, quando ele diz que tal convicção, tal certeza, só se tem através de jejum e oração. Tal convicção, tal certeza, tal fé, ela só faz com que essa casta da incredulidade, da corrupção, da falta de relacionamento com Deus saia por conta do jejum e da oração. E eu não preciso dizer aqui o que é que o jejum vai fazer com você. O jejum, ele não vai fazer com que Deus, que está com a mão aqui, faça com que a mão venha para cá. Ele vai fazer com que você, que está fora ou longe dessa mão, se chegue até ela e fique abaixo da poderosa mão do nosso Senhor. Amados, nós vemos através desse texto duas óticas. Primeiro, as dos discípulos, e segundo, a do pai do menino, trazendo para nós onde está a nossa fé. Às vezes esperaremos Jesus descer do monte, ou creremos que as pessoas que Ele colocou na nossa vida serão as que vão fazer o milagre para nós. Porque o homem, ele também não acreditou que os discípulos ele teriam poder para resolver aquela situação. Porque se ele acreditasse, através da fé dele, aquilo aconteceria. Queridos, às vezes nós queremos uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus, de maneira talvez antropomórfica, como forma de homem, dizendo isso, isso, isso e aquilo. E talvez ainda assim, nós talvez não seguiremos o que ele dirá para nós. Onde está a nossa fé? A ótica dos discípulos faz com que nós venhamos resolver da nossa forma, do nosso jeito. Qual a sua escolha? Você vai depender de Deus como uma criança, como uma verdadeira ovelha?
tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, mesmo em meio a todos os problemas, crendo que é Ele e não você que vai lhe tirar dessa situação? Ou você mais uma vez vai tentar resolver, sabendo já do resultado? Ou você vai se afastar mais uma vez de Deus, perdendo o seu tempo de oração, perdendo o seu tempo de meditação da palavra, perdendo o seu tempo de comunhão com seus irmãos, para estar resolvendo uma coisa que nunca se resolve? Os amados sabem o que mais cresce quanto mais se tira? O que mais cresce quanto mais se tira? O que, Thomas? Buraco. E por vezes nós queremos resolver a nossa saída do buraco cavando mais ainda. Espera um pouquinho, ora, clama por socorro, que eu tenho certeza que alguém vai passar e vai te tirar dessa situação. Cava mais não, busca Deus, tenta resolver de outra forma. Até hoje você tentou resolver do seu jeito. Até hoje você sacrificou o seu relacionamento com Deus porque quer fazer do seu jeito. Onde está essa fé? Vamos retornar. Vamos fazer diferente. Vamos colocar essa fé nos pés de Jesus, deixando a incredulidade, a corrupção, a falta de relacionamento com Deus para o lado. Amados, quando a nossa fé, confiança, convicção estiver no nosso Deus Altíssimo e em seu eterno amor, quando vier a imensa escuridão, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos. Ficaremos tristes? Sim. Choraremos? Sim. Mas nós vamos continuar confiando no nosso Deus. Nós vamos continuar confiando nesse eterno amor. O nosso coração, ele não vai temer a tempestade balançando para lá, para cá. Nós saberemos que a esperança, ela nasce da luz de Deus. E no tempo certo, não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo certo, porque o tempo certo é o de Deus. Nós não sabemos o que é bom, nós não sabemos o que é perfeito, e nós não sabemos o que é agradável, mas Deus sabe. Então no tempo dele, as coisas vão se resolver. Mas tenha fé, se aproxime de Deus, confie em Deus, confie nas pessoas que Deus colocou ao seu lado para lhe ajudar nessa trajetória que vai lhe levar até o céu. Esteja junto, isolado jamais. Confie nesse Deus e em seu eterno amor. Medite na letra desse hino.